Primeiro, esse verbo, ele pode aparecer no sentido de acariciar, de fazer um carinho, de fazer um agrado. E, nesse sentido, eu tenho que usar esse verbo como um verbo que quem agrada, agrada alguém. Então, nesse sentido, ele precisa ser empregado como um verbo transitivo, o quê? Direto. Ou seja, você coloca ou você não coloca a preposição? Não coloca. Então, você vai dizer, a tia agradava o sobrinho. Quem agrada, agrada alguém. Você não coloca a preposição, você tem aqui um verbo transitivo direto, e se você tem um verbo transitivo direto, você não coloca a preposição, você usa aqui o objeto que? Direto. Agora, gente, lembrando que os pronomes o, a, os e as, eles são os pronomes usados para substituir os objetos o quê? Diretos. Então, se aqui o sobrinho é um objeto direto, ele pode ser trocado por que pronome? Pelo o. Então, fazendo a substituição, como é que vai ficar isso? A tia agradava o. O pronome o pode substituir o objeto que? Direto. Agora, o verbo agradar, ele também pode aparecer no sentido de satisfazer, no sentido de ser agradável. E, nesse sentido, eu preciso empregar esse verbo como transitivo, o quê? Indireto. Eu tenho que colocar aqui preposição, a preposição a. Então, eu preciso dizer, os resultados não agradaram os jogadores ou aos jogadores? Aos jogadores. Eu quero dizer que os jogadores não ficaram o quê? Satisfeitos. Então, nesse sentido de satisfazer, eu tenho que usar a preposição. E se eu uso a preposição, eu digo que o meu verbo é transitivo o quê? Indireto. E esse complemento que tem que ganhar a preposição, ele vai funcionar como objeto o quê? Indireto. Agora, enquanto os pronomes o, a, os e as funcionam como objetos diretos, os pronomes lhe e lhes, eles funcionam como objetos o quê? Indiretos. Então, se esse elemento aqui é um objeto indireto e eu quero trocar por um pronome, eu vou trocar pelo os ou eu vou trocar pelo lhes? Lhes. O lhes substitui o objeto indireto. Agora, só cuidado, porque você tem a palavra não aqui na frente. E a palavra negativa, ela é um elemento que atrativo. Então, necessariamente, ela puxa o pronome lá para frente. Então, na hora de colocar o pronome, como é que vai ficar a nossa construção? Os resultados não lhes agradaram. Não agradaram a eles. Tranquilo? Então, o que eu preciso visualizar? Verbo agradar, no sentido de acariciar, é transitivo direto. No sentido de satisfazer, é transitivo indireto. E, necessariamente, eu vou colocar aqui preposição. A preposição a. Tudo bem? Então, tem que ter cuidado aí com alguns verbos que são muito importantes. Tranquilo, gente? Bem, eu vou deixar esses verbos aqui só para a gente depois consultar. Tá? Então, verbo agradar, ele pode aparecer no sentido de acariciar, e nesse caso ele é transitivo direto. Ele pode aparecer no sentido de satisfazer, e nesse caso ele é transitivo indireto. Eu tenho que trabalhar com que preposição? Com a preposição a. Tudo bem? Agora, outro verbo importante, o verbo almejar. Como é que você emprega o verbo almejar? Quem almeja, almeja alguma coisa. O verbo almejar, ele tem que ser um verbo transitivo o quê? Direto. Ele pede preposição, ele não pede? Não pede. Então, nessa frase, eu almejo o bom resultado ou ao bom resultado? O bom resultado. Não pode colocar preposição. Ele tem que ser um verbo transitivo direto e, dessa forma, o que ele pede é um objeto o quê? Direto. Se esse elemento é um objeto direto, qual é o pronome que pode substituir? O ou o lhe? O o. Então, fazendo a substituição, como é que vai ficar? Almejou o. Então, o verbo almejar é transitivo direto. Quem almeja, almeja alguma coisa.